Você sabia que até o dia 11 de janeiro, mais de 90% das pessoas já desistiram dos planos que colocaram para aquele ano seguinte? Eu fiquei absolutamente chocada quando eu descobri essa informação. Afinal de contas, é bizarro pensar que mais de 90% das pessoas já deixaram para lá e a gente não tá nem na metade do mês. Apesar desse não ser um assunto diretamente ligado ao teu processo de internacionalização, que é a minha especialidade aqui, esse é um assunto inevitável da gente falar sobre. Afinal de contas, eu mesmo atendo várias pessoas em processo de mentoria que elas chegam para mim falando: Bia, sempre foi o meu sonho ter uma carreira internacional, desde criança eu penso nisso, hoje eu estou há tantos anos querendo fazer esse movimento e nunca acontece. E aí elas entram no processo de mentoria justamente como uma forma de ter esse comprometimento, ter esse apoio para que elas cheguem ao objetivo delas. Eu não sei se é o teu caso, não sei se tu está em processo de mentoria comigo ou com qualquer outra pessoa nesse momento, ou o que efetivamente você está fazendo para a tua internacionalização e se você está fazendo. Mas quando a gente olha para esse período que a gente está vivenciando, de mudança de ano ou início do ano, a gente precisa conversar sobre o que precisa ser feito para que você não desista do teu sonho de ter uma carreira internacional. Afinal de contas, pode ser que você já tenha desistido e que você faça parte desses 90%. Se esse for o caso, eu quero pelo menos tentar tirar você de lá e te colocar entre os 10% que de fato acredita e não desiste desse processo ao longo desse ano. Meu nome é Bianca, eu sou especialista em recolocação internacional e nos últimos anos eu já ajudei profissionais a conquistarem aprovações em mais de 20 países, seja de forma presencial ou remota. Então, como eu falei um pouquinho antes, apesar desse não ser o assunto central do nosso processo de internacionalização e não ter a ver nem com a parte técnica nem tão objetiva do que precisa ser feito, é inevitável olhar para as pessoas que têm sucesso no processo de internacionalização e ver que elas tinham algumas características em comum, principalmente no que tange à execução desse processo. E é justamente sobre isso que eu quero conversar com você hoje. E quando eu olho para essas pessoas que tiveram sucesso no processo de internacionalização, a primeira coisa que todas elas têm em comum é que todas elas acreditavam muito que aquilo era para elas. Por mais que isso seja simples ou soe um tanto quanto motivacional, pensa comigo. É muito, muito, muito improvável, para não dizer que é impossível, você conquistar uma internacionalização se você acha que aquilo não é possível para você. Só pra gente começar. Afinal de contas, a pessoa que ela quer ter uma carreira internacional e ela pensa, isso é possível para mim? O que ela tende a fazer? A procurar vagas, a olhar essas oportunidades, ver o que tem disponível no mercado para elas. E a pessoa que pensa, isso não é possível, isso não é para mim, você acha que ela vai entrar no site de uma empresa gringa para olhar as vagas que tem lá? Não, ela nem faz esse primeiro movimento. Então, quando a gente está olhando para o teu processo de internacionalização, aí, do outro lado, você acredita mesmo que isso é possível para você? Que você vai conseguir desempenhar o teu trabalho bem em outro idioma? Que você tenha as habilidades necessárias, que você tenha a experiência que é preciso ter? Se você não sabe essa resposta, eu recomendo que, antes de tudo, você procure por vagas. E você olhe quais são os requisitos dessas vagas. Porque pode ser que você olhe para essas vagas e você descubra, nossa, realmente isso é possível para mim. E eu nem sabia que era. E aí não sou eu que estou confirmando isso para ti. É você fazendo uma pesquisa, olhando para tua carreira e vendo, nossa, é possível ou não é possível. E se não é possível, em grande parte das vezes, é uma questão de você não ter uma experiência, você não ter tempo ou você não ter uma habilidade. E quando esses são os casos, todos esses pontos que eu estou trazendo aqui para você, eles são pontos que podem ser desenvolvidos. E aí a gente entra no segundo ponto fundamental para o seu processo de internacionalização dar certo, que é você entender justamente essa bagagem necessária. Quais são as habilidades que você tem, quais são as experiências que você já adquiriu, quais são as histórias que você tem para contar. E aquilo que você não tem, tá tudo bem, mas como você consegue desenvolver isso? E por vezes vai ser uma questão do idioma.
Então tem muitas pessoas que elas acabam se sentindo inseguras com o idioma. Mas que, se eu chego e pergunto, você está praticando? Não, não estou praticando. Você está fazendo aula? Não, não estou fazendo aula. Você já estudou? Você já se dedicou? Você se expõe ao idioma? Não, não e não. Então não é uma questão de insegurança por, porque síndrome da impostora. Não, é falta de prática mesmo. É falta de ter desenvolvido aquela habilidade. E aí é uma questão de você se colocar no lugar de desenvolver aquilo que te falta. Além disso, a gente vai para o terceiro ponto aqui. A partir do momento que você fala, eu olhei para o mercado internacional, eu tenho essas experiências e me faltam essas outras, o que exatamente te falta? Porque quando a gente olha para esse lugar de falta, corre o risco de você sempre estar olhando para coisas que te faltam. Seja um certificado, seja uma experiência, seja uma qualificação, seja, enfim, um ponto. E cada cargo que você olhar, é muito natural que o cargo ele também diga que você precisa de alguma coisa que é importante para aquela empresa, para aquele produto, para aquele serviço, para aquele ambiente. Mas que aquilo não necessariamente vai ser uma verdade universal para todos os cargos dentro daquela área. Então você precisa identificar, isso daqui que eu não tenho é referente a esse negócio? Porque se for algo referente àquele negócio, pode ser que você só tivesse a chance de desenvolver aquela habilidade ou adquirir aquela experiência no momento que você estivesse dentro daquele negócio. E que você não vai conseguir adquirir isso estando fora daquele lugar. É por isso que, quando você olha para a descrição de um cargo, você só deve considerar aquele cargo como um cargo elegível a partir do momento que você tem 70% das qualificações. Ou seja, você não precisa cumprir 100% dos requisitos, você precisa cumprir a maioria deles. Porque esse restante que faltar, esses 20%, esses 30% que você ainda não cumpre, pode ser que você vá adquirir justamente ali. Pensa comigo, quando você está desenhando e progredindo a tua carreira, sempre o próximo degrau, ele vai ser referente a algo que você precisa desenvolver ou adquirir. E assim você vai subindo as tuas experiências profissionais. Você vai construindo a tua carreira, né? Então, se você está num patamar hoje, onde de repente no teu ambiente você não tem uma experiência internacional, ou a tua equipe não é global, ou enfim, o produto, o serviço que você trabalha, ele ainda não é multinacional, tá tudo bem, é isso que você quer adquirir, né? Então, isso, inevitavelmente, vai fazer parte do teu próximo passo. É algo, então, que você vai estar adquirindo ao dar esse passo e ocupar esse próximo degrau. O que isso daqui precisa ser traduzido na tua entrevista, no teu momento de venda? Como algo que te traz entusiasmo, como algo que você quer desenvolver, como o próximo passo natural da tua carreira. E é claro que aqui eu estou falando sobre os casos onde você não pode adquirir aquilo no ambiente que você está nesse momento. Bom, e aí a partir do momento que você fala, Bia, cara, eu sei que é possível para mim, eu já vi os cargos, eu atendo pelo menos 70% dos requisitos, e agora, o que eu preciso fazer para que o meu processo de internacionalização ele tenha sucesso? Existe um próximo passo dessa resposta, que é uma etapa muito técnica, de você conseguir estruturar toda a tua carreira para que qualquer recrutador internacional entenda o que foi a tua carreira, o que foi a tua experiência, quais foram os teus resultados, quais foram os teus projetos. Então, existe uma estruturação que, antes de tudo, como eu sempre falo, tem a ver com a tua carreira. A partir do momento que você faz isso muito bem feito, e aí você tem um novo LinkedIn, um novo currículo, uma nova cover letter, você tem tudo redondinho para você iniciar as suas aplicações, você precisa entender quais são as vagas certas para você estar aplicando. Então, grande parte das pessoas, elas se frustram nesse processo, primeiro porque elas não sabem fazer essa etapa inicial que eu estou falando da forma certa. Elas acham que elas estão ali arrasando com o LinkedIn em inglês, com o currículo em inglês, mas na prática tá horrível. Aquela experiência, quando você lê, o profissional é incrível, mas quando você lê o que está escrito, existe uma incompatibilidade. A minha proposta para você, como é que eu posso falar isso de um jeito que seja legal? Bom, vou falar aqui da forma como vai, tá? Entra no teu currículo, entra no teu LinkedIn
lê tudo que você está escrevendo sobre a tua experiência e pensa, alguma outra pessoa que é da minha área poderia dizer a mesma coisa sobre ela? Se outra pessoa puder dizer exatamente a mesma coisa que você está dizendo sobre a tua carreira, então é porque o teu perfil não está bem construído. Ele não fala sobre você, ele possivelmente só fala sobre a área. Então, quando você monta isso da forma certa, da forma que te diferencia, da forma que representa a tua carreira, aí sim você começa o teu processo de aplicação. E é aqui que muitas pessoas erram também, porque elas começam a aplicar para vagas onde elas sequer seriam elegíveis. E daí elas ficam frustradas porque elas pensam, meu Deus, eu aplico, eu tenho tudo que o job description tá pedindo, mas eu não consigo avançar, certo? Porque você não seria elegível. Então você precisa saber encontrar as vagas certas para você. A partir disso, você tem que fazer entrevistas muito boas, onde você consiga vender a tua história. A primeira parte do processo é você chegar na entrevista, a segunda é você passar dessa entrevista. E daí, isso daqui é um grande sistema que eu tô te explicando. Só que, quando a gente percorre toda essa jornada que eu tô te falando, a gente ainda tá numa etapa de planejamento e de execução do teu processo de internacionalização. Existe outro ponto que é tão importante quanto, que é o sistema para a tua jornada de internacionalização. Porque internacionalizar, é claro que existem pessoas que elas vão ali na primeira vez que elas chegarem numa entrevista internacional que elas vão passar, mas grande parte das histórias não são assim. E falando sobre isso, eu me lembro de uma mentorada que eu atendi, que já foi aprovada, trabalhar remotamente pro Canadá. E eu lembro da primeira vez que ela recebeu um não de um processo seletivo, que ela estava fazendo parte. E eu fiquei super preocupada com ela, porque assim, o primeiro não, ele é muito determinante pro processo de uma pessoa. Dependendo da forma como ela internaliza aquilo, pode ser um divisor entre ela continuar ou não. Porque tem pessoas que vão absorver aquilo como algo do tipo, nossa, isso não é para mim, ou eu não consigo, ou não é possível, ou eu não tenho experiência, enfim, a pessoa internaliza aquilo. Quando isso acontece, a tendência é que aquilo tenha um impacto a médio e longo prazo. Mas existe um outro caminho, que é a pessoa receber aquele primeiro não e ela entender que aquele não é sobre ela. Principalmente se ela já fez aquela etapa inicial, lembra que eu fui falando sobre ver o job description, ver se você tem 70%, etc. Perfeito. Então, se você tem um não quer dizer que você não consiga, não é um não para tua internacionalização, é um não para aquele processo seletivo. E aí eu estava conversando sobre isso com a minha mentorada, principalmente no momento que ela recebeu esse primeiro não e a gente foi ter essa troca pra gente fazer com que ela não seguisse esse primeiro caminho de internalizar como algo que fosse dela. E ela me disse assim, olha, eu tô bem tranquila com esse primeiro não. Eu penso que ser aprovada no primeiro processo que eu fizesse seria tipo eu casar com meu primeiro namorado. Tem pessoas que conseguem, mas é bem improvável, né? A gente precisa adquirir uma certa experiência, desenvolver maturidade, ter prática em fazer processos seletivos para você conseguir ter um bom desempenho e isso, é claro, é construído. Então, quando ela fez esse paralelo para mim, eu achei perfeito. Então, é importante que você entenda também que isso faça parte do teu processo. Agora, além desse sistema todo que eu tô falando, que eu não vou entrar em tantos pormenores dele aqui nesse vídeo, não cabe, a gente precisa olhar para os pontos também, que é, hoje, você sabe o que precisa ser feito? Ou você está tentando de uma forma sozinha? Porque, por vezes, quando uma pessoa ela quer internacionalizar, mas ela não tem nenhum tipo de guidance, ela não tem uma orientação, ela não tem tipo um norte do que ela deveria estar fazendo, ela corre o risco de fazer coisas erradas que não são recomendadas, que não levariam ela a uma internacionalização, e ela começa a colocar muito esforço naquilo que não vai ter frutos. Então o processo dela, de certa forma, já está fadado ao fracasso quando isso acontece. Ou seja, eu te pergunto, para você que quer internacionalizar, você sabe como fazer esse processo? Ou você está completamente perdido tentando fazer com que o teu processo seja um golpe de sorte? Se esse for o caso, existem grandes chances de você se frustrar e no final das contas realmente acabar abandonando esse teu sonho em 2025. Além disso, as pessoas com as quais você se cerca são pessoas que têm esse mesmo objetivo? São pessoas que te incentivam? São pessoas que você pode compartilhar também as etapas difíceis que acabam acontecendo nessa jornada de internacionalização? É meio óbvio entender que uma pessoa
que está tentando fazer tudo sozinha e uma outra pessoa que tem apoio, que tem orientação e está cercada de pessoas que estão ali apoiando e fazendo esse movimento, existe uma que tem mais tendência de desistir desse processo e de fracassar. E é muito claro entender qual dos dois casos seria, né? E não menos importante, principalmente para as pessoas que já começaram, já estão colocando em prática, já estão tentando sozinhas. Há quanto tempo você está tentando sozinha? Há quanto tempo você tem tido constância? Quantas vezes você aplicou? Quantas vezes você ouviu o não? Quantas vezes você avançou em uma etapa? Quando você olha para esses números, isso te ajuda a entender também se você está no caminho certo ou não. Os meus mentorados, em até 3 meses, eles já estão fazendo entrevistas internacionais. Se você já está há mais de 3 meses tentando e não está avançando em nada, tá na hora de pedir ajuda. Tudo que eu tô falando aqui para você é uma mescla sobre a tua carreira, a tua preparação, os sistemas que envolvem essa jornada, a execução desse processo, você ter a orientação certa, você estar com pessoas em um ambiente onde você tem apoio e você conseguir também ter métricas de sucesso onde você percebe que você está avançando em direção àquilo que você quer. Quando você tem tudo isso, o teu processo de internacionalização, ele começa a se tornar inevitável, porque todos os indicadores eles estão direcionados para o teu sucesso. E aí o próximo passo é a tua implementação. É você executar o que precisa ser executado. Eu gosto de fazer, inclusive, um paralelo com um nutricionista, por exemplo. Você pode ir no melhor nutricionista da tua cidade ou do país, digamos. E aí, se você for nesse nutricionista, essa pessoa te avaliar, olhar a tua rotina, olhar aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta e propor um cardápio, você receber esse cardápio e você não executar ele, é o mesmo que nada. Nada muda. Então, grande parte de conquistar as coisas que você pensou ali na virada do ano também tem a ver com você ter tudo isso organizado e você colocar em prática. Eu espero que esse vídeo ele chegue aí para você e ele te ajude a entender qual é o possível ponto que você está errando ou até os pontos, né? Porque por vezes tem algumas coisas que precisam ser alteradas. Se você quiser um apoio profissional para o teu processo de internacionalização, eu te convido a entrar em contato com a Global. Aqui na descrição a gente coloca o nosso contato. E vai ser um prazer te ajudar. Ah, e é claro, se você tiver gostado desse vídeo, desse conteúdo, deixa teu like, se inscreve no canal e eu amo ler os comentários de vocês. Então, muito obrigada a todo mundo que está comentando. Bom, agora até o próximo vídeo. Tchau!